Fala galera, hoje eu tô aqui para resolver o Contest 12 de programação, introdução à programação competitiva aconteceu ontem, dia 18/5. E bora lá ver as questões. A primeira questão, acredito que todo mundo tenha feito, o nome dela é Elephant, ela é um ADV2, ela é bem tranquila de fazer. A questão consiste no seguinte: tem um elefante que ele tá na casa dele no ponto 0, e ele quer ir para casa do amigo dele no ponto X. E ele pode dar passos de tamanho 1, 2, 3, 4 ou 5. Nisso, ele quer descobrir quantos passos ele vai demorar para poder chegar na casa do amigo dele. Essa questão é bem tranquila, é um guloso. Você tem que simplesmente pegar o número que tem aqui e dividir por 5. É sempre melhor você dar os passos de tamanho 5. E se sobrar alguma coisa, você coloca mais um. Porque você pode dar passos de tamanho, todos os tamanhos antes de 5. O código dela fica assim: int x, eu leio x, depois eu faço, se o resto da divisão de x por 5 for 0, eu cout x sobre 5, else do cout x sobre 5 mais 1. Testar aqui com 5, que eu acho que é o exemplo. 5 dá 1 e 12 dá 3. E 12 dá 3. É isso. Aí eu vou enviar aqui. Vou enviar aqui porque aqui ficou disponível, então vou enviar aqui no Widget. Cadê? C++ 14. É isso, aceita. Essa questão é bem simples. A segunda questão, ela fala do Ted e o Pineapple, que é um abacaxi. Ele quer comer o abacaxi, só que o abacaxi ele late igual um bulldog em alguns tempos. O primeiro tempo é o tempo t. Depois disso ele vai latir de S em S intervalos. O tempo t mais S, t mais 2S, t mais 3S e assim por diante. E depois desses latidos de S intervalos, ele late um segundo depois. Então é t mais S mais 1, t mais 2S mais 1 e assim por diante. Ele quer saber se no tempo x o Pineapple vai latir ou não. Como se resolve essa questão? É muito tranquila de fazer porque é só você pegar essa fórmula que ele te deu e transcrever ela. No caso, eu vou ter um multiplicador aqui no S, um número que vai estar multiplicando o S sempre. E eu vou ter o meu x. Então é só fazer a fórmula x é igual a t mais um número a, sei lá, que está multiplicando o S. E também fazer essa fórmula para o a vezes S mais 1. Dito isso, eu tenho duas fórmulas. São essas duas fórmulas aqui. Ó. A primeira, o meu a vai ser igual a x menos t sobre s. É só passar lá e passar subtraindo, dividindo e tal. E a segunda é x menos t menos 1 sobre s. E tem alguns momentos interessantes. Quando esse x menos t aqui é maior que zero, quer dizer que ele está em um desses pontos aqui. Ó. Pode estar aqui no t mais s, t mais 2s, porque esse multiplicador aqui é maior que zero. Quando esse x menos t é igual a zero, ele está exatamente nesse ponto aqui, ó, nesse t. E quando isso aqui é menor que zero, é onde não pode acontecer, ele está num tempo atrás. Ou seja, atrás, todo x aqui menor que zero, ele não está latindo. Mesma coisa desse caso aqui. Ó. Quando isso aqui for maior que zero, ele está em um tempo válido. Quando isso aqui for igual a zero, também é um tempo inválido, porque o tempo t mais 1
ele não late. Ele só late a partir, tipo, o segundo latido. Ele só late a partir do tempo t mais s, o segundo latido. Então, isso aqui é inválido. E o outro é quando isso aqui é menor que zero. Quando é menor que zero, é válido. Porque ele está atrás do permitido. Mas isso daqui já vai cobrir, ó. Esse menor que zero aqui já vai cobrir esse menor que zero aqui. Então, como é que faz essa questão? É só o input tsx. Eu vou atribuir duas variáveis àqueles valores. R1. Deixa eu ver se pode fazer com inteiro. Acho que pode. 10 não pode. Eu não estou explicando. R1 vai ser t. Desculpa. R1 vai ser x menos t. E R2 vai ser x menos t menos 1. Menos 1. Então, quais são os casos que dão certo? Se R1 for maior que zero, se R1 for igual a zero e se R1 for menor que zero, não vai dar certo. Na real, é isso mesmo. Vamos lá. If R1, e também tem que ver se ele é divisível por S, porque se não for divisível por S, não vai ter como. If R1% S igual a zero. Começo. If R1 maior ou igual a zero, end R1% S igual a zero, Cout e S. Esse caso dá certo. O que é isso? São todos os casos que eu falei. Se ele está maior ou igual a zero e se o resto da divisão por 5 está certo. Else if o caso do R2 ele tem que ser maior que zero e o resto da divisão tem que dar zero. If R2 maior que zero, end R2% S igual a zero, Cout S também. Caso contrário, não vai dar certo. Ele não vai latir naquele tempo. Nossa, maneira de apertar Ctrl S. Vamos lá. Nesse caso aqui, ele começa os latidos no 4 e vai fazendo passos de 10 em 10. É isso? Ele começa os latidos no 3 e vai fazendo passos de 10 em 10. No caso do 4, ele não vai latir porque no momento t mais 1 ele não late. Porque ele vai entrar nesse if aqui e não vai ser maior que zero. Ele vai ser igual a zero, eu acho. Só que não dá certo. Nesse caso ele late, o x que ele passou é exatamente no começo dos latidos. Ele vai entrar nesse if aqui, certo? Próximo caso, o x que ele passou é 51 e 51 menos 3 dá 48, que é múltiplo de 8. Ele vai entrar no primeiro if também. E esse aqui vai entrar no segundo if, que é 52 menos 3 menos 1. Certo? Vamos mandar agora. Bora lá, bora lá. Accepted. E essa foi a questão B. A questão C, ela fala de uma TV que a pessoa quer comprar e ela quer que a TV mantenha um aspecto de W por H. Ele vai te passar inteiro x, y e está te perguntando quantas resoluções dentro desse x e y que vão manter o aspecto de WH. No primeiro exemplo, ele quer o aspecto de 5x3 e tem o W até 17 e o H até 14. Nesse caso, os casos que vão dar certo é 5x3, 10x6 e 15x9. Depois de 15, estoura o 17. O 17 não tem como mais manter esse aspecto aqui. Se vocês perceberam, isso aqui é simplesmente uma divisão de 17 por 5,
que dá 3. E a divisão de 15 por 3 dá... Não sei quanto dá, acho que dá 5, nossa. Matemática básica. Dá 5. Ou seja, é só pegar o mínimo da divisão entre esses dois. Só que tem um caso aqui que ele complica um pouco, que é esse daqui, ó. No caso, se eu dividir 4 por 6, dá 0. E se eu dividir 2 por 4, dá 0. E como é que sai esse 1 aqui? É que, na verdade, esse aspecto de 6 por 4 é um aspecto disfarçado de 3 por 2. E a divisão de 4 por 3 vai dar 1. E de 2 por 2 vai dar 1. Então, o mínimo da divisão é 1. O que aconteceu aqui? É porque isso aqui é como se fosse uma fração e tem como simplificar. Se vocês lembrarem lá de simplificação de fração, como é que você faz? Você tem A por B. A simplificação disso aqui é você dividir o A e o B pelo GCD, pelo MDC no caso, GCD, de A e B. Você tira lá o MDC e tal e divide em cima e embaixo pelo MDC. Então vamos fazer isso. Vamos dividir esses números aqui pelo MDC e dividir. Vamos lá. Primeiro eu tenho que ler os inteiros. A, B, X e Y. Tá bom, tá. A, B, X, Y. Eu vou ler todos esses inteiros. Pode ser até 10 a 18, então tem que usar o long. Aí. A, B, X, Y. Sem A, B, X, Y. E depois eu tenho que dividir o X e o Y pelo GCD deles dois. Então, X dividido igual a underline GCD de A e B. Essa função aqui ela é do compilador do GCC. Se você digitar underline GCC ou GCD, eu vou poder chamar essa função. Só que para isso, na hora que eu for enviar a questão, eu tenho que compilar com GNU, com GCC. Aí isso aqui vai dar certo. Caso contrário, não dá certo. Mas eu tenho quase certeza, eu vou até testar que a função GCD ela tá no C++17 já. Eu não tenho certeza. Eu vou dar uma pesquisada e depois respondo. Beleza, depois que eu dividi esses dois aqui, minha resposta... Tem que declarar, né? Ah, não, por exemplo. Minha resposta vai ser igual ao mínimo entre A dividido por X e B dividido por Y. E vamos testar. Aqui dá 3, certinho. Aqui dá 0. E aqui dá 1. Aqui dá 0. Pera aí, aqui deu ruim. 14 dividido por 7. 16 dividido por 22. Ah, aqui é XY. Fazendo coisa errada aqui. X, Y. Então esse aqui tem que dar 1 e esse aqui tem que dar 0. Esse tem que dar 0. E esse aqui tem que dar 1. Esse aqui vai dar errado de novo, porque eu tenho que salvar essa variável antes de dividir. Então vai ser G igual a GCD disso aqui. O meu G aqui. E o meu G aqui, porque senão eu mudo o X e depois com o X mudado eu tiro o GCD e não vai dar certo. Agora vai dar certo. Aqui vai ser 1. E o último caso, que é o caso para poder testar seus limites. É isso. Isso aqui dá certo. Agora é só mandar. Para quem está interessado em saber como funciona essa função de GCD, ela é bem simples. Você pode pesquisar no repositório do Edson, ou então pesquisar na internet, que tem a função de GCD, ela é bem tranquila. Ela usa um esquema de aritmética modular para poder deixar ela mais fácil, mais rápida, quer dizer, fica log.
Bem rápido, esse GCD. Accepted. Então essa foi a questão C. Comprometido, eu dei uma olhada aqui no CPP Reference e realmente tem a função GCD. Ela foi colocada a partir do C++17, tanto o GCD quanto o LCM, mas não são funções difíceis de você implementar. Na real, são muito simples. Eu tenho aqui no Git a implementação das duas. Ambas as duas você usa uma linha e elas têm complexidade de log. Então, elas não são difíceis de implementar. Acho que se você quiser ver mais como é que funciona, você pode dar uma pesquisada. Mas é isso. Se eu tirar isso aqui e compilar com C++17 vai dar certo. Se eu compilar aqui, como isso aqui está usando C++14, não dá certo. Ele vai falar que não consegui achar o GCD. Mas se tu mandar lá no negócio usando C++17, tanto faz, eu acho que tanto faz um dos dois aqui. Deixar esse aqui. Ele vai reconhecer a função. Já deu accept antes de eu mandar. Ô, louco. É isso. A questão D, ela é um teste de QI, que ele vai te dar uma matriz sempre 4x4, e você tem que falar se eu repintar um quadrado, só um, em alguma célula arbitrária, eu consigo formar um quadrado 2x2. Como é que resolve ela? Ela é um brutezinho muito fácil, que você tem que passar em todos os quadrados possíveis e verificar um a um para ver se está certo. Não é difícil de implementar, é fácil. Primeiro tem um n igual a 4, um vector de string, que é uma matrizinha de chá, chamar mt de matriz, de tamanho n. Vou ler tudo, 4x mt sem x. Beleza, depois que eu li toda a minha matriz, eu vou fazer dois fors de i até n-1, que eu vou até a penúltima linha, e um for de j até n-1, que eu vou até a penúltima coluna. Beleza, eu tenho que ter uma variável para armazenar se eu tenho como fazer o processo ou não. Inicialmente ela é falsa até eu achar um quadrado. No final, se der certo, set yes. Caso contrário, set não. Beleza, agora eu só tenho que fazer a lógica para no quadrado tal eu descobrir se dá certo ou não. O que eu vou fazer? Eu vou armazenar uma variável chamada nw, que vai ser o número de quadrados brancos que eu vou achar. Vou contar os quadrados brancos. E eu só vou olhar 4, que são esse e o que eu tô. Se a posição ij da matriz for igual a um ponto, então eu vou aumentar meu número de nw. Isso eu vou fazer com todas as células que formam um quadrado com aquele ponto lá, que é a célula j mais 1, ou i mais 1, j mais 1, i mais 1, j mais 1. Beleza. Depois disso, quais são os casos que eu consigo formar um quadrado? O primeiro é se o nw for menor ou igual a 0, igual a 1, quer dizer, que se ele tiver 1 ou 0 quadrados brancos, eu posso pintar ele ou não fazer nada, e eu vou conseguir. E outro caso é quando o nw é maior ou igual a 2, a 3. Ou seja, resumindo, o nw tem que ser diferente de 2. Se ele for 1, 3, 4 ou 1, dá certo. Então, se for o caso, minha resposta é igual a true. Então é isso. Nesse caso eu posso printar de branco ou de preto. Vou rodar os casos de teste. Esse aqui é o último caso de teste, que dá yes. Que no caso da DOM quer dizer. Esse aqui é o primeiro caso de teste, que dá yes. Tem outro jeito de resolver ela? Tem. Você pode ver também se você tem linhas alternadas de preto e branco, que nesse caso não dá certo. Pode ser em coluna também. Mas eu acho que desse jeito fica mais simples de codar. Mandar. Aí, accepted. É isso, essa foi a questão D. Beleza, a questão é uma linda pegadinha
para quem não entende muito de complexidade de algoritmo, que ela é o seguinte: eu tenho uma string de tamanho n, esse n pode ser até 4 vezes a quinta, é um pouco grande, e eu vou fazer k operações. A operação é a seguinte: se eu tenho letra A na string, eu vou tirar a letra A que está mais à esquerda. E se eu não tenho letra A, eu passo para a letra B e vou fazer isso várias vezes. Uma pessoa que tentar fazer isso do jeito que ele estava explicitando aqui, provavelmente vai tomar um TLE. Qual é o jeito que ele está explicitando? Eu pegar a string, pegar o primeiro A, achar o primeiro A, remover ele, fazer uma nova string sem esse A, depois fazer essa operação repetidas vezes. Isso aqui dá TLE porque a cada remoção que você faz, isso te custa n operações. Você tem que copiar toda a string que tem n caracteres. Um jeito inteligente de você fazer isso é você computar, antes de copiar a string, todos os caracteres que eu tenho que remover. No caso, se o meu k é igual a 3, eu vim aqui e computo esse A e pronto. Depois eu reescrevo a string sem esses 3 A's. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho que armazenar esses A's em algum lugar. Vamos rodar. Vamos lá. Opa. Eu tenho um N e um K. Vou ler o N e o K. String ST. Sem ST. E eu vou salvar em um... Como é que fala? Em um set de... No caso ele vai ser um pair, que vai ter um char e um int. Ele vai ordenar primeiro pela posição da letra no alfabeto e segundo pelo índice. Ou seja, quem tiver a letra menor e o índice menor, vem primeiro. Que eu vou chamar esse set de st. E eu vou passar em toda a string for int igual a 0 e menor que n, mais i. Vou fazer st.insert make pair. Vou dar um make pair com o char, que é o st na posição. Eu vou declarar st duas vezes, né? Vou chamar esse aqui de s. Não, vou chamar string de s, é melhor. S na posição i e o índice i. É isso. Com esse set eu tenho na ordem a posição de todas as strings que eu tenho que remover e os seus índices respectivos. O que eu faço? Eu faço for out x em st. Eu só quero índice, então int i igual a x.second. Eu só vou pegar o segundo e eu vou remover essa string. Só que eu não vou dar vários erase. O que eu vou fazer? Eu só vou meio que borrar a posição, vou escrever qualquer coisa lá. No caso, s igual a, sei lá, hashtag. E depois eu vou passar em toda a string, reescrevendo ela, sabendo que todo hashtag eu não preciso escrever. Eu só vou fazer isso k vezes. Então, aqui eu vou fazer if k menor que 0, break. E aqui eu vou dar k menos menos. No caso, menor igual a 0, break. É isso. Eu vou até printar a string aqui para mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Nesse caso, eu tenho que remover 3 caracteres. E o problema com st aqui, no caso, é... tem que declarar a marca. Hashtag define ss_second hashtag define ff first. Vamos lá. Agora vai. Eu estou tentando printar o st, no caso o string é o s. Beleza, nesse caso aqui eu rodei e ele printou com hashtag. Ele trocou esses 3 A's aqui por hashtag. Mas ele não quer a string com hashtag, ele quer a string normal. Então o que eu faço? Faço string ans igual. Inicialmente ela é nada. For out c em s.
Se meu C for diferente de hashtag ans.pushback C. Aí nesse caso eu vou printar a string ans. É isso, essa é a questão. Vamos testar o segundo caso, que eu acho que é a mesma string, só que removendo 9 caracteres. Só vai sobrar C. Isso. E o último removendo um caractere. Removendo toda a string, que não vai sobrar nada. Vamos enviar. Aceites. Muito fácil essa questão, tranquilo. A questão F é um joguinho daqueles joguinhos de copo, que você vai mexer nos copos, tem que achar alguma coisa que está dentro. No caso é um cachorrinho que está olhando o jogo, e um mago ele vai mexer os copos, e no copo 1 inicialmente tem um osso. Só que tem um problema. Algum desses copos eles têm um buraco embaixo, então se o osso cair dentro desse buraco, ele não é afetado por nenhuma operação futura. Então eu tenho que processar isso e ver em qual posição final o osso vai ficar. É uma questão tranquila, eu tenho que verificar se os lugares têm buraco e computar as operações. Então, como é que resolve ela? Int n mk sem, vou ler os inputs e vou armazenar num vetor se a posição tal tem buraco. Um vector de bool chamado row de tamanho n mais 1. Tudo é iniciado com false. E depois eu vou ler os buracos. For int igual a 0, aqui m, mais i, int x, sem x, e o row na posição x vai ser true. Inicialmente ele está na posição 1, então eu vou dar um for em todo k e vou verificar o seguinte, vou ler os valores int a, int b, verificar if, tem que ler, né, sem a, b. Se ele está no buraco, ele não vai ser afetado por nenhuma operação. Então, se a posição dele é um buraco, continue. Eu não vou processar nada. If, se a posição dele é igual a nova posição dele vai ser b. False igual a b. Tipo assim, eu estou na posição 1 e ele vai trocar o copo de lugar 1 com 2. Então eu vou para a posição 2. Também tem o caso contrário. If false igual a b, false igual a, que é o contrário. Se eu estou na posição 1, ele troca o 2 e 1 de lugar. No final, só search post. É isso. Vamos lá. Sem abrir. Sim, aqui não existe. Site todo errado. Deixa eu ver por quê. Inicialmente ele tá no 1, vai do 1 pro 2, 2 pro 5, 5 pro 7. O 7 ele tem que voltar pro 1. Eu li o K certo. 1, 2, 3, 4, tudo certo. Aqui é um else if. Senão ele vai destrocar a posição. Porque senão ele entra nesse if e depois entra no outro.
Ah, eu rodei o segundo. Tá certo. Nossa, eu tô viajando. Aqui. Esse aqui na posição 2 e esse aqui na posição 1, que ele termina. É isso. Agora é só mandar. Nossa, eu tava viajando aqui achando que tava dando tudo errado. Aí, submit. Bora lá. Teste 4. Teste 8. e 3. Acerto, é esse. Essa questão tranquila, muito de boa de fazer. De implementar também. E é isso. A questão G é uma questão de um contexto de questões. E tem duas equipes. Ele mostra um enunciado gigantesco aqui, só que se você simplificar isso aqui, ele fala que a sorte está do lado dele. Ou seja, ele quer sempre o melhor caso. Se eu tenho duas equipes respondendo questões, uma responde depois a outra. O melhor caso é quando a equipe que eu quero que acerte, acerta todas as questões. E a equipe que eu quero que erre todas as questões. Então aqui, a gente pode assumir que a equipe que ele está falando vai responder todas as questões e ganhar todas as pontuações. Mas eu tenho algumas questões que elas são especiais. No caso, ele vai me mostrar quais são. No caso, nesse exemplo, só essa questão. Que quando eu vou responder ela, eu posso escolher uma pontuação dela. A pontuação pode ser um número dentre a pontuação que está lá até a minha pontuação atual. Exemplo. Supor que minha pontuação é 0. Eu quero responder essa questão. Então, eu não posso aumentar a pontuação dela porque minha pontuação é abaixo de 7. Agora vamos supor que minha pontuação é 10. Então eu posso escolher um número entre 7 e 10 para poder assumir a pontuação que eu quero. É sempre ótimo eu escolher o máximo possível. Sempre. Pô, se eu quero fazer mais pontos, eu vou escolher o máximo possível. E também é sempre ótimo eu responder primeiro as questões que não são especiais. Por exemplo, eu respondo essa e acumulo 9 pontos. E depois eu respondo essa questão especial e eu posso escolher uma pontuação entre 7 e 9 para ela assumir. Obviamente, eu vou escolher 9. Então, no final, eu tenho 18 pontos. Como é que resolve isso aqui? É simples. Você tem que separar essas questões que têm pontuação especial e lembrar de usar long long. Porque esse número vai ficando bem grande. Vamos lá. Int n. Eu tenho o valor n e um m. N, m, sem n, m. Vector de long long versus tamanho n. For x igual alto x inverse sem x. Depois eu vou ter também um número para poder armazenar todos esses valores aqui. Vou usar uma priority queue, porque depois que eu pegar... depois que eu terminar de todas as questões, das especiais é sempre ótimo eu pegar a que tem mais pontuação. Por quê? Porque se a pontuação da questão for acima da minha pontuação, eu vou ganhar mais pontos. Vou tirar mais pontos dela. Exemplo. Eu vou fazer aqui um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho 7 pontos e eu tenho algumas questões especiais para pegar. Eu tenho uma questão especial com 3, uma com 5 e outra com 9. Se eu deixar para pegar essa com 9 depois, ela vai me agregar menos pontos. Vamos supor que eu pego elas nessa ordem aqui, 3, 5 e 9. Essa 3 não vale a pena pegar 3. Então, vale a pena sempre eu deixar ela do tamanho do 7. Então, eu vou transformar em 7, pegar 7 e fico 14. Então, dessa daqui, eu tiro 7 pontos. Eu fico com 14. Depois, com 14 pontos, eu vou lá e pegar a 5. Então, dessa daqui, eu tiro 14 pontos. Vou armazenar aqui. Dessa eu tiro 7, fico 14. Dessa aqui eu tiro 5, eu tiro 14. E fico com 28
E dessa daqui eu tiro 28 e fico com 56. Essa é a ordem se eu pegar assim. Só que, na primeira questão, ao invés de tirar 7, eu posso tirar 9. Se eu fizer ao contrário. Vou fazer ao contrário para mostrar. 7, 3, 5, 9, 7. 9, 5, 3. Nesse jeito aqui, desse outro jeito, o 7 mais o 9 vai dar 16. Do 5 eu tiro 16 e vai ficar 32. E do 32, ou do 3 eu tiro 32 e vai ficar 64. Então desse jeito aqui é ótimo sempre começar do maior e pro menor. Então eu vou lá no Priority Queue. Priority Queue de long PQ. E eu vou for int igual a 0 e menor que m mais i. Eu vou iterar nos m e pegar o valor que ele está falando. Em x, sem x. Quando eu pegar o valor que ele está falando, eu vou botar o valor na Priority Queue e vou apagar ele do VS. Só que não precisa apagar, é só botar 0 lá e é como se fosse uma questão que valesse 0. Então, eu vou pq.push, vou inserir o valor na posição VS x menos 1, porque está indexado em 1 aqui. Eu vou também falar que VS na posição x menos 1 igual a 0. Beleza, minha pontuação inicial vai ser a soma de todas as questões que não são especiais. Então, long ans igual a 0. For alto x em VS. Então, para todos os valores, eu vou falar que ans mais igual a x. Então, while pq, while not pq.empty, passar em toda a Priority Queue, falar que x é igual a pq.top, pq.pop, e depois eu vou adicionar minha resposta o máximo entre a minha pontuação atual e a questão x. Então, ans mais igual o máximo entre ans e x. Isso, depois out ans. E com isso eu resolvo a questão. Bora testar. Bora lá. Esqueci de um ponto e vírgula aqui. $18. Agora nessa daqui. 40 e nessa daqui 400. 406. É igual nesse caso aqui. Nesse caso eu tô com 0 pontos. Vale mais a pena eu pegar o 200 primeiro e depois o 100 do que o 100 e depois o 200. É facinho. Essa questão ela é um guloso que você tem que pensar um pouquinho para poder responder. Mas ela é facinho de implementar. Vamos lá? Meu Deus, demora. Accepted, é isso. Essa foi a questão G. A questão H, ela consiste no seguinte. Tem uma menina chamada Nastya, que ela tinha um guarda-roupa mágico, que inicialmente tinha X roupas, e a cada mês que passava, o guarda-roupa dobrava as roupas dela. Só que tinha um bicho que ele poderia comer uma roupa dela. Tinha 50% de chance de fazer isso. E no último mês ele estava livre, ele não fazia isso.
Então, garantidamente, eu ia dobrar as roupas no último mês. Opa. E o que ele está pedindo? Ele quer o valor esperado de vestidos que ela vai ter no final do ano, depois de K meses. O problema é que esse K pode até ir a 10 a 18, ou seja, eu tenho que fazer isso aqui de um jeito um pouco rápido. Um pouco não, tenho que fazer isso de um jeito rápido, resolver meu problema. E como é que resolve ele? Vamos ver como é que funciona isso aqui. No começo eu tenho X roupas e eu tenho 50% de chance de ficar com 2x roupas ou 2x menos 1. Depois eu tenho 50% de chance de ficar com 4x roupas, 4x menos 1, 4x menos 2, 4x menos 3. Se vocês observarem, isso aqui tem um padrão. Esse número que está multiplicando x, ele é 2 elevado a i, sendo que i é o k que eu estou falando. Por exemplo, se meu k é 0, aqui eu tenho 2 elevado a 0, que é 1 multiplicando x. Se meu k é 1, eu tenho 2 elevado a 2, que é 2 elevado a 1, quer dizer, que é 2. E aqui eu tenho 2 elevado a 2, que é 4. E assim por diante. E esse número aqui que está acompanhando ele é um somatório de 0 até 2 elevado a k, que no caso é 4, nesse caso aqui embaixo. No último mês eu vou multiplicar tudo esse resultado aqui por 2 e eu tenho que multiplicar as probabilidades individuais deles. Só que como aqui é 50% de chance, a probabilidade desse e desse é 1 sobre 2. Vou escrever aqui. Desse e desse aqui é 1 sobre 2. Ou seja, eu posso somar esses valores e dividir por 2. A probabilidade desses aqui, cada um deles é 1 sobre 4. Então, ao invés de multiplicar 1 sobre 4 por cada um, eu posso somar tudo e dividir por 4. Ou seja, a fórmula fechada disso fica assim. Eu vou primeiro chamar o meu 2 elevado a k de n, que no caso aqui é 1, 2, 4 e assim por diante. E a fórmula fica o somatório de 0 até n menos 1, que no caso até aqui eu acho que é de 0 até n. Não sei, inclusive de 0 até n menos 1. De n vezes x menos i. Esse n vezes x, ele é constante, então ele pode sair para fora, ficando n vezes x, que fica n ao quadrado vezes x. Menos, esse somatório de i é igual à fórmula fechada de n vezes n menos 1 sobre 2. Tudo isso eu vou multiplicar por 2, porque no último mês as roupas com certeza vão dobrar, então vai ser tudo vezes 2. Eu boto 2 em evidência. E por último eu tenho que dividir tudo por n, que é esse 1 sobre 4 aqui no caso. Como é que fica isso daí em código? Primeiro, tenho que lembrar que cada operação que eu tenho que fazer eu tenho que tirar o módulo, porque esses números vão ficando muito grandes. Eu não posso calcular esse 2 elevado a k usando a função poll do C++, por motivos óbvios. Você pode tentar fazer um 2 elevado a 10 a 18 aí no seu PC, com certeza vai dar overflow. Ou então, como ele retorna double, ele pode dar um número sem precisão, mas vai dar overflow com certeza. Enfim, eu tenho que usar algumas funções inteligentes para poder calcular esse exponencial aqui e também para poder dividir tudo isso por n. Eu tenho que usar o inverso modular. Para isso eu vou usar algumas funções que eu tenho salvas aqui no meu Git de aritmética modular. A primeira é o mod exp, que é para você fazer exponenciação modular, exponenciação rápida em log n. E a segunda é esse mod inv, que é o inverso modular. Tem como calcular o mod inv usando essa função, só que eu vou usar do jeito que está aqui já, que é o algoritmo estendido de Euclides, que ele calculou o inverso modular. Se você quiser saber mais sobre essas funções, eu aconselho para pesquisar cada uma delas, por que ela funciona assim, que mágica é essa, para você não ficar perdido. E outra, eu vou tirar essa, eu vou deixar essa macro aqui de define int long long para todos esses ints aqui deixar como long long. E quando você está usando essa macro, você tem que deixar a main como 32t, porque se você deixar int vai ficar long long main, e isso não existe. Beleza. Então, essas duas funções. Opa. E aqui na main eu vou ler o input. Deixa eu ver aqui. Que é o meu x
e o meu K. Lembrando que eles são números muito grandes, então tem que tomar cuidado com o overflow. Então vou preparar x e k, x e k. Beleza. Primeira coisa, eu vou dividir essa função aqui em partes, essa equação quer dizer. Essa aqui vai ser minha parte 1, essa aqui vai ser minha parte 2 e pronto. Isso aqui vai ser a parte 1 e isso aqui é o somatório. Beleza, vamos lá. Vou declarar int p1. A parte 1 ela está composta pelo n ao quadrado vezes o x. Então vai ser mod exp de n. Eu tenho que fazer o n também ao quadrado vezes x por cento mod. Tem que tomar cuidado com o overflow. Tudo isso em mod. Eu tenho que fazer o n, velho. Meu n vai ser igual a mod exp de 2 elevado a k. Então essa é a primeira parte da função, da equação. E a parte 2 vai ser n vezes n menos 1 sobre 2. Então vai ser n vezes n menos 1 sobre 2. Tudo isso em módulo. Beleza, eu tenho a parte 1 e a parte 2 da função. Agora eu tenho que resolver isso aqui. Parte 1 menos parte 2 vezes 2. Então vai ser minha... Depois fazer o dividir. Então minha resposta vai ser parte 1 menos parte 2. Tudo isso vezes 2. Esses números aqui são módulos, então não é garantido que esse número vai ser maior que esse. Na fórmula é sim garantido que esse número é maior que esse, mas como eles são módulos, isso não é garantido. Como isso não é garantido, eu tenho que garantir que isso aqui vai ser positivo. Para isso, eu somo mais mod aqui, porque se esse número for negativo, ele não vai ser maior do que menos mod. Então, é isso. Depois eu tenho que dividir a minha resposta por n. Então, eu faço que a minha resposta vai ser igual a resposta vezes mod inv de n. Lembrando de tirar o módulo no final. Porcento mod. Beleza, depois é só printar a resposta. E vamos testar os casos aqui. 2 e 0. Dá 4 certinho. 2 e 1 dá 7. 3 e 2, 21. Só tem um corner casezinho que você tem que tratar, que é quando o meu x é igual a 0. Se o número de roupas inicialmente meu é 0, eu não multiplico o número de roupas, eu posso multiplicar 0 por o número que quiser, que vai continuar sendo 0. Então eu tenho que tratar esse corner casezinho. Aqui não trata, porque esse número aqui fica negativo, tira o módulo e fica tudo positivo. Então, no caso, se o meu x é 0, minha resposta é 0. Então, tratando esse corner case, deve passar. É isso. Vamos lá. Submit. Vamos ver o que vai dar. Acertas. Então, essa foi a questão F. Então esse foi o contest de introdução à programação competitiva, todas as resoluções. Lembrando que esse negócio de Upsolve, você depois do contest, você tentar resolver as questões, isso ajuda muito. Isso te ajuda muito a melhorar a sua programação, melhorar o crescimento. E é sempre bom você estar fazendo o Upsolve das questões que você não conseguiu resolver. Então é isso. Valeu para quem assistiu até aqui.